pessoas que inspiram a gente de alguma maneira, não é verdade? Seja pelo trabalho que realizam, pela inteligência, pelo carisma. Tem outras pessoas, muitas vezes anônimas, que todos os dias dedicam suas vidas a transformar outras vidas, mas nem todo mundo as conhece. O Estação Livre de hoje quer te mostrar algumas dessas pessoas inspiradoras que fazem do mundo um lugar melhor simplesmente por existirem. O que me motivou, o que meu filho passou, que ele nunca nem me deu. E disse, mamãe, eu não vou dizer para a senhora o que foi que eu passei, não. O que eu vi fazer com o ser humano. Todo mundo feliz, todo mundo com sorriso no rosto. Todo mundo de graça, filho. Ninguém nunca ganhou nada aqui. Eu luto para que essas pessoas tenham dignidade, para que essas pessoas sejam respeitadas, para que essas pessoas tenham os seus direitos, né, para que os direitos deles não sejam violados. Paz e Amor em Ação é uma instituição de educação, foi constituída com este foco, fazer com que o ser humano consiga acessar a fonte poderosa de recursos dentro de si mesmo. Para mim, isso é muito satisfatório, saber que a gente não está só criando atletas, mas sim mulheres para poder seguir aí, independente aonde ela estiver, independente o rumo que ela seguir, dentro ou fora do futebol, a gente sabe que a gente está formando mulheres fortes. A gente corre já tem 4 anos que a gente participa de corridas oficiais e fazemos nossos treinos semanais também, já há 4 anos. Essas imagens, essas pessoas se conectam a partir das suas vivências que são reveladas nessas imagens, elas conectam com todos nós. E para a gente falar sobre as pessoas e as ações inspiradoras, dessas que fazem a gente pensar, eu recebo aqui o consultor de estratégias e políticas públicas Giovanni Harvey e a ativista do movimento social negro Maria José de Menezes. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Boa Cris. noite, Maria José. Boa noite, Cris. Dona Pureza se tornou o símbolo de luta contra o trabalho escravo no Brasil. Ela passou 3 anos em busca do filho, escravizado depois de buscar trabalho no garimpo, no Pará. Tornando-se referência mundial, a Dona Pureza inspirou um movimento que já libertou milhares de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E inspirou também um filme que conta toda a sua saga. Bom dia, meus amigos. Graças a Deus estão aqui. A minha vida foi uma vida muito longa. Meu nome é Pureza Lopes Loyola. Tenho 5 filhos, já tenho 2 formadas. Graças a Deus, com toda esta luta, esse balanço da canoa, mas a canoa não embarcou. Vocês já viram um pouquinho do filme? Já é daquele jeito mesmo, daí para pior. Ali ainda estava melhor. É mais pior do que aquele. Eu sou uma mulher simples de Bacabal, eu mal tenho instrução. Eu vi os trabalhadores sendo maltratados, morto, enterrado, pendurado em árvore. O que eu resolvi foi entrar mesmo na guerra, botar toda a guerra nos meus ombros, caiu todas as dores, caiu só em cima de uma pessoa só, que foi eu. E porque Deus achou que eu que deveria fazer, e eu fiz, estou aqui na sua frente. Mas passei aquilo que vocês nem querem ter conhecimento. De fome, sede, necessidade. Fiquei magrinha, mas está aqui um peito forte que Jesus me deu e disse, vai lá, mulher. Eu disse, Jesus, Nazaré, agora é nós 2. Tu me livra da onça e da fome e da doença e deixa o resto comigo, que eu vou lá. Saltei do ônibus dentro da cidadezinha pequena, no Pará, a bolsinha nas costas, perguntando, eu andava caçando, como quem caça uma agulha quando cai, a mulher fica doida caçando a agulha, pois assim que estava. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. E aí, pessoal, o trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Podemos chegar lá sem cozinheira, né? Eu sei cozinhar muito bem, senhor.
please join me as we recognize and honor this year's 8 Tip Report heroes. First, Pereza Lopez Loyola from Brazil. O sofrimento foi muito grande. Foi 3 anos e 2 meses. E não teve um filho de Deus que me acompanhasse. Eu ia para São Luís, eu denunciava em jornal, denunciava, ninguém dava conta. Eu ainda estou cansada daquela luta. Minha todinha, um mundo desse tamanho, para só uma pessoa, absurdo. Ninguém quis, nem federal, nem ninguém. Quem atender aquela mulher, aquela sacolinha aqui? Esse aqui é meu filho. Minha senhora sabe que eu não tenho medo de trabalhar, mas eu não faço mais tijolo. Vai fazer o quê, então? O carimbo. Ele tá lá, cativo no meio de alguma fazenda, feito trabalhador escravo. Eu pergunto, doutora, quem é que vai resolver isso? Quem é que vai resolver isso? O que me motivou, o que meu filho passou, que ele nunca nem me deu. E disse, mamãe, eu não vou dizer para a senhora o que foi que eu passei, não. O que eu vi fazer com o ser humano. Não, isso aí não vou lhe dizer, não. A senhora já viu a metade. Então, se a senhora já viu a metade, então já viu tudo. E graças a Deus estou aqui, forte, corajosa de ir lá de novo. Se quiserem, a gente vai lá de novo. Ou se vocês quiserem, estão convidados. Mas olha lá tem muita onça, não é só bicho de gente, não. Lá tem muita onça para onde eu vou. E cascavel, essas coisas assim. E meu filho está bem, graças a Deus. Maria José, assistindo esse VT, a história da Dona Pureza, é uma história de luta, mas é uma história triste. Por que a gente ainda assiste no Brasil tantas pessoas sendo resgatadas de trabalho análogo à escravidão? Nós tivemos um processo de libertação, dito de libertação da escravidão, né? Então, mas o Brasil conviveu a maior parte da sua história no regime escravocrata. Então, nós tivemos mais de 300 anos nesse regime e 100 e poucos anos pós. Mas esse sistema, que a gente hoje chama sistema análogo à escravidão, é a continuidade da escravidão. Isso a gente convive, Cris, vê isso no cotidiano, nas chamadas casas de família. Sim. Nós temos esse histórico pretérito, mas também atual. Na atualidade, nós temos também uma outra questão, principalmente para os homens, mas veja, essa questão está sempre relacionada com pessoas negras. Sim. As pessoas que a gente fala foram libertadas da situação análoga à escravidão são homens ou mulheres negras. Na atualidade, nós tivemos uma outra questão. Com a desregulamentação, com a perda importante de leis trabalhistas, muitas famílias, muitos homens precisaram fazer esse deslocamento, que eu chamo de deslocamento forçado, e irem para outras regiões do país para buscar o sustento. Nisso, eles perdem a proteção do grupo social, né? No caso, a gente tem muito explícito isso na questão do uso das vinícolas, né? Do grupo e aí, do qual eles fazem parte, ficam mais vulneráveis, né? Exato. Então, eles perdem esse apoio, esse respaldo da família, dos amigos, e aí eles vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, e aí ocorrem as piores coisas, atrocidades, né, com essas pessoas, né? Agora, Giovanni, hoje você está aí à frente do Fundo Baobá para a Equidade Racial, mas é uma pessoa atuante há muitos anos na área de direitos humanos. Queria saber de você, o que falta para que a gente acabe com esses números de pessoas resgatadas? Políticas públicas, legislação, o que falta? Porque obrigado pela pergunta, a Maria já colocou essa questão. O Brasil é uma república em construção. Eu acho que faz muita diferença quando nós entendemos o Brasil como uma república em construção ou nós avaliamos que o Brasil é uma república já constituída. Essas situações são típicas de um processo de construção de um Estado democrático de direito que ainda não é percebido como um valor que deve ser disponibilizado e acessível para todas as pessoas. Então ainda subsiste essa percepção de que existem cidadãos e cidadãs de uma categoria e existem cidadãos e cidadãs de outra categoria. E isso justifica, faz com que as pessoas considerem natural subjugar outras pessoas que, em tese, têm as mesmas igualdades, têm os mesmos direitos,
a essas condições que não apenas a essas situações extremas, mas no nosso cotidiano, mesmo no meio urbano, nós convivemos com essa cultura de desigualdade. Agora vamos direto para a Zona Sul de São Paulo, na Vila Campo Grande. Os moradores da favela Morro da Macumba não têm nenhuma área de lazer. Pais e mães encontraram na ONG Recica Reviver um espaço não só para os filhos ali estudarem e praticarem esporte, mas também se divertir e se alimentar. A idealizadora é a Marlene Garcia e desde 2005 ela cuida das crianças como se fossem filhos. Nós estamos no Morro da Macumba, Zona Sul. Mais ou menos uns 10 mil habitantes, é uma comunidade grande. Eu moro uns 50 e poucos anos. Aqui nessa região. A ONG Recica é um lugar de acolhimento. Nós acolhemos crianças, adolescentes e as suas famílias. Diariamente eles frequentam o espaço, né, da ONG, fazendo diversas atividades. Karatê, boxe, judô, balé, reforço escolar com a escola Alicerce. A ONG atende 230 crianças. Amor que multiplica. Quando eu era pequena, eu não conseguia fazer balé. E uma professora linda, maravilhosa, resolveu dar balé para mim de graça. Eu nunca paguei nada. E aí eu me formei. E aí agora eu dou aula. Quando ela chega sem sonho. Não tem sonho. Aí depois de um tempo que elas estão aqui, elas voltam a sonhar, querer ser professor, médico, entendeu? Elas começam a sonhar. Um diploma para um favelado é uma conquista muito grande, é um poder. Eu percebo que às vezes a criança ela se encaixa tanto e vive tanto o balé que ela dança 24 horas, entendeu? É em casa, é na escola e vai tentar fazer abertura. Eu percebo que muda a vida delas bastante. O balé dá a disciplina que ela precisa para conseguir entrar em qualquer ramo de profissão. Estica essa perna, ponta no pé, esconde o dedão, postura. Os professores é voluntário, eles não recebem. Só nós conseguir comida para as crianças e pagar as contas da casa. Antes a gente fornecia alimentação todos os dias, 3 vezes ao dia alimentação. Hoje nós fornecemos lanches para as crianças e alimentação 2 vezes por semana, que é o que a gente consegue no momento. Todo mundo feliz, todo mundo com sorriso no rosto, todo mundo de graça, filho. Ninguém nunca ganhou nada aqui. Aqui não tá só o nosso sonho, tem vários sonhos aqui. Porque quando a menina ela percebe que ela é bonita, que ela não é inferior, que ela pode ser superior, que ela pode ter uma vida melhor, vixe, isso não tem preço. Para minha filha significou muita coisa, porque depois que ela veio para a ONG, ela aprendeu disciplina, ela aprendeu respeito, ela conversa com as crianças, ela é super tranquila agora. É uma realização do sonho da minha filha, né? Ela sempre falou que queria fazer balé, que é o sonho de menina, né? Antes, eu acho que eu não fazia muita coisa. Eu ficava só no celular, mexendo, sem fazer nada. Porque eu não tinha um karatê pra ficar treinando. Eu comecei a aprender as coisas de balé, judô, essas coisas. E ele significa pra mim muito, porque senão eu não estaria fazendo nada. A minha mãe representa força, fé. Ela é uma mulher extraordinária, assim, sabe? Já fui criança aqui nessa favela também, que eu casei aqui. Morei aqui minha vida toda. Criei 3 filhos nessa favela. 3 professores, 3. Então eu tenho a obrigação de ser uma mulher como ela, sabe? Se eu sou a mulher que eu sou hoje, é porque eu tenho uma pessoa em quem me espelhar, minha mãe.
E ainda tem muito assunto para a gente discutir aqui hoje, só que depois do intervalo, já sabe, não sai daí. Estação Livre de volta, recebendo aqui Giovanni Harvey, Maria José Menezes, e a gente está aqui para inspirar você a fazer o bem para todos. Nesse fim de semana acontece a final da Copa de Futebol Feminino. Infelizmente, não deu para o Brasil, mas as meninas arrasaram. E essa modalidade tem crescido muito no país. E a gente mostra agora um exemplo que aponta para o futuro desse esporte. Isaac Guimarães, que é fundador da Academia de Futebol Feminino em São Bernardo do Campo, a ACAF. Trabalho com o futebol feminino desde 2007, mas só em 2016 mesmo que a gente conseguiu fomentar o futebol feminino através do projeto ACAF, né? A gente começou com uma parceria com a Escola de Futebol do São Paulo, aqui mesmo no Baeta Neves, e após uma parceria com a Secretaria de Esportes, a gente conseguiu atender uma demanda muito maior de meninas que vieram procurar a ACAF, a procura do futebol feminino, né? Hoje a gente está com 420 meninas no projeto, de 6 anos até a idade adulta. Então é muita menina que passa pelo projeto, a gente até perde as contas de quantas a gente já trabalhou e já vivenciou. A gente não cobra matrícula nem mensalidade. A gente sobrevive com a doação dos pais. Então, por exemplo, tá faltando uma bola, a gente fala para ele, pai, a gente precisa de comprar a bola é tal, vocês podem trazer a bola pra gente. Eu quero muito ser jogadora profissionalmente e eu creio que daqui uns 10 anos também eu vou estar jogando numa seleção, no Corinthians, entendeu? Eu me imagino jogando no Corinthians. Eu gostaria de estar numa seleção ou um time mesmo. São Paulo. Meu pai é o Isaac Guimarães. A ACAF foi um ambiente que ele criou e eu vejo que a ACAF ela tá crescendo muito mais. E isso traz muita importância porque o futebol feminino está crescendo muito mais. Então a ACAF cresce junto. Eu acho que a atitude dele foi muito boa e traz um conforto para todas as meninas que jogam aqui. Eu acho que isso foi uma atitude muito bonita dele fazer. Eu achei bem legal assim da parte dele, porque ele deu muita oportunidade para várias meninas do Brasil. Então acho bem legal a oportunidade que ele deu para todo mundo. Para mim isso é muito satisfatório, saber que a gente não tá só criando atletas, mas sim mulheres para poder seguir aí, independente aonde ela estiver, independente o rumo que ela seguir, dentro ou fora do futebol, a gente sabe que a gente tá formando mulheres fortes. Hoje a gente quebrou esse paradigma aí de que mulher não pode jogar futebol, mulher tinha que fazer coisa de mulher. Mulher pode sim jogar futebol. A gente vê que a gente cresceu bastante com relação a isso. Os homens aceitarem que as mulheres podem sim jogar futebol e ter seu espaço, tanto que aqui aqui é nosso espaço, a gente toma conta aqui de sábado. E a ACAF deu um pontapé muito grande nesse sentido, né? Através da ACAF a gente começou a ver outros projetos surgindo. Então, desde 2017 a gente tem visto outros projetos aí nascendo. E o que você mais gosta do futebol, Isa? Olha, a bola, que a bola faz eu ficar mais feliz, eu ver assim, me dá muita inspiração para jogar, chutar, então isso me traz uma felicidade muito grande. Muito lindo ver crianças e jovens felizes, né? Giovanni, o Estado nem sempre consegue, por N motivos, atender às necessidades aí da sociedade. O empreendedorismo social seria uma opção para que a gente conseguisse oferecer esse sonho, esse futuro para essas crianças? Sim, eu acho que as iniciativas sociais, elas são importantes para inspirar, mas elas não podem substituir o papel que o Estado tem, a responsabilidade que o Estado tem, porque os desafios que a sociedade brasileira tem demandam políticas públicas, que demandam a capilaridade e a infraestrutura que o Estado tem. Mas nós não podemos desconsiderar que todas as vezes nas quais o Estado não consegue atender uma necessidade, é a sociedade civil que produz soluções e que, num primeiro momento, dão conta dessa demanda. Mas é preciso distinguir nitidamente
o que é o papel da sociedade civil e o que é o papel e a responsabilidade do Estado. Exatamente, né? E Maria José, uma coisa que eu percebo muito é que quando a gente vai falar num futuro melhor para as nossas crianças, para a sociedade em geral, educação é sempre uma chave importante. E aí eu quero aproveitar para trazer como é que você enxerga a política de cotas junto nessa chave. Olha, a política de cotas, que a gente pode pensar também nas políticas de reserva de vagas nas universidades, né? E, elas são fundamentais, fruto de muita luta. Veja, até o início desse século, nós não tínhamos uma política específica de acesso da população negra, indígena, às universidades. Então, elas são políticas fundamentais para mudar essa estrutura ainda muito baseada na escravização, né, para que a gente avance, inclusive, na democracia no país. Então, é um desafio da sociedade, dos movimentos sociais, do movimento social negro, mas sem isso, a gente não consegue avançar né? No que o Giovanni acabou de falar, num processo de democracia desse país. Nós estamos ainda num processo de formação da democracia. Enquanto a gente não se desvincular desse atraso civilizatório, né, dessa herança ainda de muito atraso, desse pensamento ainda muito arcaico, né, escravagista, a gente não vai conseguir avançar. E eu acho que é uma política fundamental, são as políticas e ações afirmativas nas universidades, para a população negra, para a população indígena, para a população pobre. Giovanni, e a gente no outro bloco, a gente assistiu ali a história da Dona Pureza, né? E aí eu fiquei aqui refletindo muito sobre o fato de que algumas pessoas acabam dedicando a vida toda por uma causa, né? É uma entrega grande. Como isso é valioso para a sociedade, né? Sem dúvida alguma, né? E tanto a história da Dona Pureza, mas todas as iniciativas todas que vocês trouxeram hoje mostram as pessoas fazendo isso com seus próprios meios, né? E transformando realidade, gerando impacto com seus próprios meios, né? Sem dúvida, isso tem que ser reconhecido, porque nós chegamos até onde nós chegamos, inclusive essas políticas públicas, como a que você mencionou agora, com Maria, política de cotas, porque pessoas como as pessoas são mostradas aqui hoje, por seus próprios meios, buscaram soluções, né? Nós vamos lembrar dos pré-vestibulares para pessoas carentes, as primeiras iniciativas de acesso ao ensino de estímulo ao acesso, né? Porque o acesso formal ele sempre é colocado como existente, né? E você tem os filtros sociais que incidem sobre, em tese, uma democracia formal e que distorcem essa democracia formal, e aí nós temos uma democracia, entre aspas, real, que contempla essas desigualdades todas que têm sido abordadas por você desde o início do programa. Então é importante sempre reconhecer que nós chegamos até aqui, no que diz respeito aos avanços que foram conquistados, a partir de iniciativas como essas que têm sido mostradas no programa. Perfeito. No inverno, muitas ações solidárias se multiplicam, já que a necessidade acaba aumentando muito, né? E aí a ONG Paz e Amor em Ação, além do seu trabalho durante todo o ano, intensifica as atividades nessa época para alcançar quem mais necessita. Hoje o Estação Livre vai acompanhar o projeto Amor em Ação, que é da distribuição de amor e também recepção, né, desse amor, na região do MASP, onde serão entregues marmitas, sanduíches, bananas, produtos de higiene e o principal, que é o abraço, o diálogo, o fortalecimento. Paz e Amor em Ação é uma instituição de educação e de auxílio filantrópico. E aí, em 2012, eu comecei a montar uma equipe de trabalho a partir de vários encontros, de vários cursos, treinamentos. E em 2016, nós formatamos e implantamos a Paz e Amor em Ação em 25 de janeiro de 2016, no pátio do colégio. Ela foi constituída com este foco:
fazer com que o ser humano consiga acessar a fonte poderosa de recursos dentro de si mesmo e consiga desenvolver autonomia. Nós estamos em torno de 58 voluntários, desses 58, 5 são crianças. Nós já estamos olhando para isso, preparando elas desde cedo para que possam olhar para o mundo e para o ser humano de uma forma muito mais igualitária. Olha, em média, nós entregamos em torno de 800 a 1.000, vamos dizer assim, alimentos que envolvem marmitas, sanduíches, bananas. De 2016 até 2023, já foram mais de 19.600 pessoas ajudadas. A sensação de alimentar o próximo é como alimentar a nossa própria alma, porque na Paz de Amor em Ação, desde o primeiro dia do trabalhador voluntário, ele aprende que, ele vivencia que a tua dor é a minha dor. Olha só, como direitinho. E o encontro aqui é muito bom, porque quando nós estamos na rua, nós não levamos somente o alimento, nós levamos o alimento da alma. A sensação de alimentar o próximo, para mim, acho que é uma sensação de alinhamento. Alinhamento com os meus propósitos, alinhamento com o que eu acredito e alinhamento com o próximo. Ajuda muito mesmo, porque às vezes eu tenho uma distorção no meu caminho e eu vou parar na rua e não sei o que acontece. É o olho a olho, é uma palavra, sem um sentimento que você tenha. A sensação de alimentá-los é gratificante porque você se sente mais alimentada ainda. O trabalho da Paz e Amor é um trabalho muito bonito, muito inspirador. Mas eu quero saber de você, Maria José, só a filantropia dá conta de resolver todos os problemas sociais que nós temos no nosso país? O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa a implementação de políticas públicas, né? Nós, nos últimos anos, principalmente nós nunca tivemos, de fato, né, uma sociedade igualitária. Nós temos uma assimetria muito grande entre a população negra e a população branca, né? A Sueli fala que nós vivemos, né, em dois Brasis. Né? Um Brasil em que você tem uns altos índices de vida, expectativa de vida, inclusive, e o Brasil onde as políticas públicas não chegam e, portanto, as pessoas vivem mal e vivem menos. Então, a filantropia ela vem para minimizar essa questão, essas dores do cotidiano, mas sem políticas públicas reais, concretas, a gente não consegue, de fato, sair dessa situação de extrema vulnerabilidade, de tanta assimetria, de tantas desigualdades que a população majoritariamente negra, né, vive nesse país. No dia a dia, então, né? No dia a dia. Então, que você tem, né, não à toa nós tivemos um aumento da fome. Veja, no Brasil tinha saído do mapa da fome. Isso não significa que não tinha pessoas passando fome. Nós tínhamos, né? O que a ONU preconiza é que, bom, se abaixo de 5% da população estiver passando fome, ok. Então você sai do mapa da fome. Para o Brasil significava milhões de pessoas. Então a gente não sai dessa situação. O problema é que, além de a gente não ter conseguido tirar essa população, esses milhões de brasileiros e brasileiras da fome, isso aumentou. Hoje nós temos cerca de 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Insegurança, mais da metade. Nós temos 52% da população em insegurança alimentar. Pessoas que não sabem o que vão comer no jantar ou na próxima refeição, né? Então, nós não temos que inventar roda. As coisas estão dadas. Nós sabemos, o Estado brasileiro sabe o que tem que ser feito. E existem políticas já, tem a seguridade. Eu vi muitas pessoas idosas. Essas pessoas idosas, elas têm direito a, pelo menos, receber mensalmente um salário mínimo por mês. Isso as tiraria dessa situação de viver na rua e as colocaria, não numa casa confortável, mas pelo menos elas teriam privacidade
e a possibilidade de se alimentar. De se alimentarem e de receberem valores que são de direito, né? Direitos. Receberem essa informação também, né? Você, Giovanni, Maria José falou muito bem desse aumento do número de pessoas em insegurança alimentar, do aumento das dificuldades, e isso se deu principalmente nos últimos anos, por má administração, mas também a gente viveu um período de pandemia, né, que culminou em números como esse. Mas a gente percebe que as pessoas tentando fazer o bem, ajudando, a união, essa doação, isso aumentou muito ali naquele período, né? Você acredita que isso vai mudar o comportamento das pessoas aí após pandemia? A pandemia, ela explicitou, né, e inclusive ela gerou uma reflexão que enganjou setores da sociedade a uma agenda que as pessoas muitas vezes não estavam tão atentas a ela, né? Na verdade, nós tivemos uma pandemia ao lado de um ataque à democracia, né? Então, o ataque à democracia e a pandemia, de fato, eles impactaram muito a sociedade civil. Nós temos hoje uma participação ativa de setores da sociedade que não tinham esse engajamento. Se isso vai dar conta de superar os nossos desafios, nós não sabemos, né? Eu acho que o que está colocado hoje é como é que a gente recupera a capacidade do Estado de agir e de cumprir sua função, e aí eu não estou fazendo uma defesa de que o Estado tem que fazer tudo, né? Porque mais de uma vez aqui eu fiz referência à política pública, mas é entender qual é o papel de cada instituição numa sociedade. Então, o movimento social tem um papel, a iniciativa privada tem um papel, a filantropia tem um papel e o Estado tem um papel. E numa situação de crise, é evidente que as políticas públicas elas têm que ser direcionadas para atender às necessidades da maior parte da população e enfrentar os desafios que precisam ser superados. E a gente vai continuar inspirando vocês aqui, só que daqui a pouco, depois do intervalo. Estação Livre de volta, inspirando você a fazendo bem e recebendo aqui Giovanni Harvey e Maria José Menezes. Vamos mostrar agora a história de um professor de educação física que leva a filha cadeirante para correr com ele pelo menos uma vez por semana. A Sofia tem 8 anos de idade e os pais criaram um perfil nas redes sociais para postar as corridas dela. E aí, desde então, ela se tornou, gente, uma inspiração para as crianças e também para os adultos. Pessoal, hoje é dia de treino e o treino é com o Luca, Estação Livre da TV Cultura. Vem comigo! Papai, que legal! A gente vai aparecer na televisão! É isso aí, filha! A TV Cultura veio fazer uma reportagem com a gente. Nós vamos aparecer no programa Estação Livre. Eu gosto de correr. O meu pai pergunta se eu quero participar de uma corrida. Eu falo, nem precisa perguntar, eu já quero. Você vai acordar cedo? Não. Não? Mas pra correr tem que acordar cedo, né? Sim, mas pelo menos eu durmo no carro. Ai, que vida boa. Eu corro desde os 16 anos de idade. Há 4 anos eu estava em Caraguatatuba, na casa da minha irmã. E aí eu estava me arrumando para correr, eu queria correr 10 quilômetros. E aí ela falou, papai, aonde você vai? Eu falei, filha, eu vou correr. Chego com você, eu falei, não, filha, não dá. Aí eu pensei assim um pouquinho e falei, tá bom, vamos lá. Aí eu pensei, como é que eu vou correr com a minha filha, né? Minha filha é cadeirante. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que eu posso fazer. Fomos até uma ciclofaixa que tem lá em Caraguatatuba e falei, vamos correr, vamos tentar correr então 5 quilômetros, hein, filha? Foi a melhor corrida de longe, a melhor corrida da minha vida. Eu fiquei com muito medo, porque mesmo andando com a Sofia na cadeira de rodas, já chegou às calçadas dela quase cair por conta de buraco e tudo, né? Eu fiquei imaginando correndo, fiquei com muito medo. A gente corre já tem 4 anos que a gente participa de corridas oficiais e fazemos nossos treinos semanais também, já 4 anos. Sozinho, eu corro 5 vezes por semana. Eu corro na madrugada, eu saio para correr 4h30 da manhã, que é o horário que eu tenho para correr, porque eu fico muito tempo fora de casa, trabalhando. Com a Sofia, eu corro com ela aos finais de semana, ou sábado ou domingo. O porquê? Porque não tem lugares tão legais assim para correr
com uma cadeira de roda. Para correr com ela, eu preciso de um espaço melhor, de um asfalto bom para a cadeira de roda poder deslizar bem. Isso não é tão fácil encontrar, então nós temos que ir para parque, lugares mais afastados, e aí só temos o final de semana para fazer isso. Hoje eu corro por conta da Sofia. Eu sei que eu sou as pernas da minha filha, então eu espero que as minhas pernas estejam boas por muitos e muitos anos, para que ela tenha as minhas pernas à disposição dela. E para isso, eu preciso cuidar delas, eu preciso me exercitar. E é legal ver que isso está inspirando pessoas à prática da atividade física, à corrida e a brincar com seus filhos com algum tipo de necessidade especial. E nós vamos continuar fazendo, certo, filha? Certo. Nós vamos continuar correndo e vamos continuar postando. Embora isso também incomoda muita gente. Muita gente manda mensagens horríveis pra gente, pelas redes sociais, tirando sarro da gente, né, filha? Por quê? Porque eles falam que eu corro nada, sendo que eu corro sim. Eles falam que eu finjo que eu tô correndo, mas eu corro sim. Que com muito esforço e dedicação, eu consigo chegar na linha de chegada. As minhas companheiras, elas não são cadeirantes e já chegaram na linha. Eu sou uma criança com deficiência e não desisto da corrida. Eu sempre chego. O cuidado que nós temos sempre com ela é dela se alimentar bem antes da corrida, estar hidratada, com cinto na cadeira de rodas, né? Porque é para a segurança dela. E passar protetor solar, dependendo do tempo. A parte legal dos treinos e das corridas, os treinos é que eu escuto música, eu aceno para as pessoas e eu gosto do vento da cara, eu gosto de zoar meu pai, mas quando tá subida, não, filha, não posso falar agora. Fico muito triste nessa parte. Ela, com a dificuldade que ela tem, ela enxerga a beleza na vida, ela se diverte do jeito dela, no ritmo dela, ela é feliz. Eu acho muito legal, eu tenho felicidade e alegria, mas eu sei que existe pessoa que tem a mesma doença que eu, e eles ficam em casa e eu faço as coisas com meu papai, mas eu comecei a postar meus vídeos e as pessoas começaram a gostar, porque eles gostaram de ver eu correndo e começaram a correr por mim. Pessoal, esse foi o treino de hoje. Muito obrigada, Cultura. Vem comigo! Sofia, você sempre chega, inclusive chegou aqui, ó, no meu coração. Um beijo pra você, linda. Gente, hoje Sofia, super inspiradora, né? E esse programa é sobre pessoas inspiradoras e eu trouxe duas aqui comigo. Então eu quero saber de vocês, Maria José, fora familiares, uma pessoa, um nome, alguém que te inspira a ser quem você é, que é essa mulher que luta por equidade racial, por equidade de gênero? Olha, nós somos uma construção, né? O que eu sou é uma construção de muitas. Te coloquei num lugar complicado. Mas só, eu né? vou falar de uma pessoa que já não está mais conosco, né? Foi Mãe Hilda de Tolu, não sei se vocês conhecem, mas foi a matriarca do Ileaê. E eu tive a oportunidade, a felicidade de conviver com ela. E eu aprendi muito, porque eu estava na academia, na universidade, e eu me desloquei para fazer a escuta, para escutar uma mulher negra envolvida, né, uma mãe uma Ialorixá, né, uma mãe de santo, e isso mudou muito a minha percepção de vida, meu olhar, né? Eu sempre fui uma ativista, mas esse cuidado e essa força dessa mulher simples, mas também inspiradora, minha mãe Hilda é uma inspiradora até hoje, né? Então é a minha grande inspiração. Salve, Mãe Hilda. Salve, Mãe Hilda de Tolu. Axé. Giovanni, você, quem te inspira a ser esse homem transformador? Olha, eu tive o privilégio de trabalhar com Abdias Nascimento, né? Foi a minha primeira experiência na administração pública. Vocês dois jogaram lá no alto. Então, realmente, conviver com o Abdias e acompanhar o Abdias, enfim, é uma coisa que vai, né? Quer dizer, os exemplos do cotidiano, né? A grandiosidade, a coragem de nunca ter desistido, né? De ter lutado, ter dedicado a vida, né? De ter construído tanto como artista, como político, como intelectual, várias dimensões que a Elisa sempre fala que a gente precisa
falar do Abdias para além da militância, Sempre. né? Então, Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Várias pessoas também me inspiram, mas o que me inspira no Abdias e que muitas vezes eu faço a minha construção é o quanto ele era criativo e atuava com excelência em diferentes Exatamente. áreas. Era um político, era um ator, um escritor, um poeta. Exatamente. Então, assim, Abdias também no meu coração. Agora, tem uma coisa que é muito presente, principalmente na fala de quem faz o bem, de quem está ali, de todas essas pessoas que a gente contou as histórias aqui no programa, que é assim, eu ganho muito mais do que a pessoa para quem eu tô fazendo ali o bem. Giovanni, do que é isso? Que sentimentos são esses que as pessoas estão falando? porque na realidade, você foi no cerne da questão, né? Quando a gente acha que vai ensinar, a gente aprende mais. Quando nós achamos que nós vamos dar, nós recebemos mais, né? Então eu acredito muito, né, que o universo ele nos contempla, né? Primeiro que nós temos diante de nós os desafios que nós podemos superar, né? Então eu nunca me vejo diante de um desafio. Se o desafio está colocado, é porque nós podemos superar esse desafio, né? E a superação do desafio passa por uma entrega. Eu acho que é essa entrega que faz com que o sentimento de que nós estamos recebendo mais do que estamos dando, ele floresça. Isso é muito bonito. Agora, fugindo um pouco assim, queria aproveitar também esse programa, porque o olhar para a pessoa com deficiência é fazer um bem, mas é um dever. Porque nós estamos falando de um direito da pessoa com deficiência. E ali na reportagem da Sofia, o pai falou muito dessa dificuldade de circulação com a cadeira, né, Maria José? O que é que o poder público, o que nós, pessoas também, cidadão individual, o que a gente precisa fazer para ter esse olhar mais acolhedor com a pessoa com deficiência? Acho que a primeira coisa é olhar essa pessoa como uma cidadã, como cidadão, né? Tirar esse sentimento de piedade. Olha, ela é diferente. Sim, ela é diferente, mas ela não é nem inferior, ela não é inferior. Não inferiorizar a pessoa com especial, né? Eu tenho um primo especial, ele é excelente, ele é carinhoso e afetuoso, mas ele é diferente. As diferenças, conviver com as diferenças, respeitar, acolher. A Sofia está muito feliz. Ela está transmitindo felicidade, porque ela foi respeitada na sua especificidade, na sua forma de viver o mundo. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso convívio, né? Não desqualificar, não trazer, e não olhar para eles e para elas como se fossem outro setor, né? Não deixar, né? Ignorar. Não pode ir porque não pode caminhar. Ela pode. Ela tomou as ruas, ela foi. E ela tem consciência de que ela não consegue chegar ao mesmo tempo que as outras pessoas que não são cadeirantes, mas ela chega. E ela chega feliz, né? Agora eu quero falar para vocês da pastora Nildes Neri, que atua há 20 anos na região da Cracolândia, aqui em São Paulo. Ela percebeu que naquele ambiente não seriam somente as passagens da Bíblia que poderiam ajudar na recuperação dos usuários, mas sim acolhimento e itens de primeira necessidade. Eu nasci na Bahia, né? Salvador. Ao sair de Salvador e chegar em São Paulo, eu encontrei uma realidade que eu nunca tinha visto antes em nenhum lugar. Nós somos pastores, e a igreja nos trouxe para fundar uma base missionária, mas ao chegar no território central de São Paulo, eu encontrei vidas, pessoas jogadas nas ruas. Então essas cenas eram cenas muito fortes e que me incomodou, não só a mim, mas também a minha família. E ali eu vi a necessidade de fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Porque eu acredito no acolhimento, eu acredito numa escuta qualificada, eu acredito no ser humano, eu acredito na mudança e na transformação. A ação, a gente vai fazer a entrega de cobertores, né? A gente vai ter o acolhimento, vocês vão encontrar pessoas nos chamando pelo nosso nome, abraçando, falando das suas histórias. São pessoas que a gente tem contato diário com eles. Eles nos conhecem pelo nosso nome, nós os conhecemos pelo nome de cada um deles. Muitos me veem como mãe,
como tia, como alguém que estende a mão para eles. É só amor. Só amor. Que essa mulher se Que a senhora receba muitas bênçãos, que nunca falte nada para sua família, a saúde. Essa aqui é uma filha. É doação. Ó, Doação. jornalista. Pensa numa pessoa que fala bem aqui, ó. Eu levo a palavra de Deus através das minhas ações. Eu acho que fazer vale muito mais a pena do que só pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus para mim é isso. Não é só dizer Jesus te ama. Eles estão cansados de ouvir isso. E eu acho que não é isso que essas pessoas aí fora precisam. Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de escuta, conhecer suas histórias e onde que a gente pode ser útil na vida dessas pessoas. Você só consegue ajudar o dependente químico quando ele quer. Quando ele diz eu quero. Porque não tem nenhuma outra forma de você ajudá-lo se ele não disser assim, eu quero. O que falta para você sair daqui? Ah, tem uma vergonha na cara, né, também, né? Vem no lugar, né? Que aí, né, tem ajuda, né, tem tudo, entendeu, meu pai? Não falta mais nada, né? O que falta para você sair do vício? Algum tipo de terapia em Jesus, né? Eu acredito no tratamento, eu acredito na recuperação, mas daquelas pessoas que se esforçam para isso. Muitos deles acham que não tem mais jeito, né? E querem ficar aí. Então, fica muito difícil ajudar o dependente quando ele não quer. Os maiores desafios aqui é pagar um aluguel. A gente está numa região central, onde a gente paga hoje de R$3.000 por um espaço, fora água, luz e despesas. Então, todo o nosso trabalho hoje é mantido por doações. 20 anos de Cracolândia. Aqui a Cracolândia é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde. Eu luto para que essas pessoas tenham dignidade, para que essas pessoas sejam respeitadas, para que essas pessoas tenham os seus direitos, né, para que os direitos deles não sejam violados. Muito importante essa reportagem do Estação Livre. Dependência química é uma doença crônica e que precisa de toda uma sociedade envolvida para que a gente consiga atender as necessidades dessas pessoas e poder acabar com a Cracolândia e não ter mais Cracolândia surgindo, não só por São Paulo, mas por todo o Brasil. Zezé, Giovanni, eu quero saber de vocês, para que a gente tenha um futuro próximo, considerando que para as populações minorizadas ele é urgente, ele é agora, o que a gente precisa fazer? Desconstruir o que a sociedade nos impõe, que é o individualismo. Nós não vamos caminhar enquanto humanidade se nós continuarmos pensando no individual, no enriquecimento pessoal. Nós somos coletivos, nós somos seres coletivos, nós precisamos dessa coletividade e pelo bem viver também. E, acima de tudo, o mundo não tem a humanidade não tem possibilidade de continuar existindo se nós continuarmos extraindo todo o potencial do planeta. O respeito à natureza é imprescindível, né? Para isso, a gente precisa mudar o pensamento, precisa mudar a forma de conviver, precisa pensar que não dá para viver só aproveitando, extraindo o que a natureza nos fornece e ignorando a convivência na coletividade. Então, a natureza, o equilíbrio com a natureza é importantíssimo. Com a humanidade, com nós, com todos e todas. E o respeito coletivo. Giovanni, para você? Eu acho que mas já colocou uma questão, precisamos repensar. Se esse modelo está gerando esse quadro, o que é que precisa ser mudado no modelo? Política pública é uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão de polícia. É evidente que aspectos ligados à preservação da paz, né? do direito de vida das pessoas, da integridade física das pessoas, tem que ser levado em consideração, mas é fundamentalmente uma questão de saúde pública e nós temos que refletir o que é que nós estamos fazendo de errado, que nós estamos tomando uma série de medidas que têm um apelo plástico muito grande, mas que não reduzem
as contradições e a fonte geradora dessas situações, né, de vulnerabilidade. Eu acho que é repensar o modelo. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigada, Zezé. Obrigada, Giovanni. Tenho certeza que muitas pessoas se inspiraram com essa conversa que nós tivemos aqui, que foi muito valiosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o nosso programa ainda não acabou, não. Depois do intervalo, eu volto com mais. Daqui a pouquinho, vou trazer para vocês uma dica de cultura. Rapidinho. Estação Livre de volta e agora falando sobre cultura. O aglomerado da Serra é a maior favela de Minas Gerais e foi de lá que saíram cerca de 340 imagens que contam 50 anos da vida nesse complexo, formando a exposição Retratistas do Morro, que está em cartaz no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo. São momentos ali do cotidiano que representam parte importante da sociedade. A forma de existir e resistir em meio à invisibilidade social das comunidades. O morro não tem vez, e o que ele fez... Nós estamos no Sesc Pinheiros, na exposição Retratistas do Morro. Nós estamos acompanhados de muitas imagens que trazem um desdobramento de um projeto maior que o curador Guilherme Cunha já se dedicam há anos num projeto a lidar com a identidade e memória no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O Guilherme Conta transformou muito do que ele estava ali fazendo, né? Até que se aproximasse de dois fotógrafos, o Afonso e o João. E os dois fotografaram a comunidade, de modo geral, por quase 50 anos. Essas imagens, essas pessoas se conectam a partir dos seus modos, a partir dos objetos, a partir dos seus gestos, das suas vivências que são reveladas nessas imagens. Elas conectam com todos nós. Por exemplo, da noiva, ela tinha que devolver o vestido alugado. E a foto foi tirada no dia seguinte. E a foto do caminho, que ela está do lado externo da casa, num corredor, e as pessoas observando. Como nos bailes, como foi importante que acontecesse a necessidade do jovem negro de se encontrar, de lidar com a sua estética, de lidar com a sua música, na influência pela diáspora. O Black Power como uma referência estética, mas para além disso, uma referência de resistência e de conexão também com outras lutas que estavam acontecendo. Hoje esse projeto também está se ampliando no modo de como que nós vamos preservar. Essa complexidade também nos faz refletir sobre o que nós estamos traçando e constituindo e construindo para o nosso futuro. Essa narrativa foi muito forte deles aqui conosco, que é como que nós vamos, a pergunta de uma das lideranças, como que eu faço para os meus descendentes saberem como que foi essa luta para chegarmos até aqui. Como que foi resistir àquela territorialidade, àquela ocupação, a transformação que fizeram nessa ocupação. Então, vindo de um país escravocrata e ainda com todas essas sequelas que, de modo geral, ainda nós temos uma dificuldade de lidar com isso, que não seja por leis, e essa necessidade de fincar isso, essa exposição também conta essa trajetória de luta.
Estação Livre de hoje está chegando ao fim, mas você já sabe que pode rever todo o nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube ou pelo Cultura Play, que é o canal de streaming da TV Cultura. A gente volta semana que vem. Até lá! O movimento é geral. Os obedece só de gente. O movimento é diferente. O cumprimento é diferente. Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é?